Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O resumo de hoje é sobre imposto. Veremos definição, tipos, distribuição e imunidade. Na definição, imposto é uma espécie de tributo. Tributo este não vinculado, ou seja, não exige contraprestação do Estado, não tem destinação específica. Ou seja, você pode pagar um imposto cobrado referente a um serviço de saúde e esse imposto pode ser investido na educação, na segurança, em qualquer outro setor. Além disso, o imposto ele pode ser repartido, por exemplo, o Estado arrecada e distribui, reparte aos municípios. Sempre que possível, o imposto será de caráter pessoal, ou seja, referente a uma pessoa física ou jurídica. Também será específico para cada bem ou serviço e será graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Por exemplo, vamos supor que a Ana é uma pessoa física, arrecada 150 pelo serviço X, ela pagará 50. Agora, a empresa Alfa, que é uma pessoa jurídica, se ela arrecadar 300 pelo serviço X, pagará 100. E a empresa Bravo, também jurídica, se ela arrecadar 1.500 pelo mesmo serviço, ela pagará 500. Note aqui que há uma certa proporção entre os contribuintes. Isso que significa dizer de caráter pessoal, pode ser física ou jurídica, específico para cada bem. Se fosse um serviço Y, o valor seria outro, e graduado de acordo com a capacidade. Quem arrecada mais, paga mais. Tudo isso é o que está lá no artigo 145 da Constituição Federal. Sobre o fato gerador do imposto, é uma situação independente de qualquer atividade estatal, ou seja, a atividade é realizada pelo próprio contribuinte. Por exemplo, qualquer pessoa física ou jurídica será responsável por importar, exportar, comprar, vender, transportar, receber produtos ou serviços. Veja, é a pessoa, não o Estado, que realiza essas ações. Por exemplo, no fato gerador do imposto de renda é o recebimento da renda, como diz o artigo 43 do Código Tributário Nacional. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e o fato gerador do IPTU é a propriedade do bem imóvel. Logo, os entes federativos, União, Distrito, Estados e municípios, fazem nada, não fiscalizam, não realizam nenhuma ação que origine o fato gerador. Já os tipos de impostos, nós temos os federais, estaduais e municipais. Quanto aos federais, só a União pode instituí-los, como por exemplo, imposto de importação, de exportação, renda, produtos industrializados, operações de crédito financeiro, IOF, territorial urbano e o imposto cobrado sobre grandes fortunas. Esse último precisa ser autorizado por lei complementar. Já o imposto extraordinário é aquele na iminência ou já ocorrendo uma guerra externa, lógico de que o Brasil seja parte. E outros impostos podem também ser instituídos por meio de lei complementar, desde que não sejam cumulativos com os já definidos. Eles não podem ser iguais aos já citados anteriormente. Isso tudo é o que está lá no artigo 153 da Constituição e 154 também da Constituição Federal. Já os impostos estaduais e distritais são instituídos somente por eles, como por exemplo, transmissão de causa-mortes e doação, ITCMD, operações relativas à circulação de mercadoria, o famoso ICMS, e também o Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor, IPVA. Sobre esses impostos, o Senado Federal pode estipular, quer dizer que ele deve, quer dizer que ele vai? Não, ele pode estipular a alíquota máxima para qual tributo? ITCMD e o IOF. Este, por sua vez, tem que ter a aprovação de pelo menos 2/3 dos membros do Senado para ter a sua alíquota máxima aprovada. E a alíquota mínima, o Senado também pode definir em cima do IOF. Agora, para ser mínimo, a aprovação tem que ser por maioria absoluta dos membros e também pode determinar a alíquota mínima em cima do IPVA. Tudo isso está lá no artigo 155 da Constituição. E o tipo final são os municipais. Da mesma forma, somente os municípios podem instituí-los, como por exemplo, propriedade territorial urbana, o IPTU, que pode ter valor diferente dependendo da localização do imóvel, transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, e serviços de qualquer natureza, chamado ISS, desde que este imposto não seja compreendido pelo ICMS, porque lembre-se, os impostos não podem ser já acumulativos com os pré-existentes. E o imposto de serviços sobre qualquer natureza, ele é definido pela lei complementar, que também estipula as alíquotas máximas e mínimas. Isso é o que está dizendo no artigo 156 da Constituição. Quanto à distribuição, a União, dos 6 impostos de sua competência, imposto de importação, exportação, renda, produtos industrializados, territorial urbano e operações financeiras, distribui parcialmente apenas 3 deles, o de renda, IPI e ITR. Então, por exemplo, se a União recebe R$ 100 de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, 49 deles será distribuído. De que forma? 21,50 para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, 22,50 para a participação dos
municípios, R$ 1 também para os fundos dos municípios, porém nos primeiros dias de julho, outro R$ 1 para os outros 10 dias de dezembro e R$ 3 para financiar o setor produtivo da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso é o que diz o artigo 159 da Constituição. Já a distribuição ao dos estados e Distrito Federal, eles vão receber 20% de outros impostos instituídos pela União, impostos estes definidos por lei complementar de que não sejam cumulativos com já definidos. Isso é o que diz o 157 e o 154 da Constituição. E a distribuição dos municípios, eles vão receber 50% sobre o ITR instituído pela União e vai receber 25% de ICMS instituído pelos estados. Então, se a União receber R$ 100, R$ 50 vai para o município. Se o estado receber R$ 100, 25 vai para o município, como diz o artigo 158 da Constituição. Quanto à imunidade tributária, não há incidência a impostos a determinadas pessoas, ou seja, são todos os impostos, são todas as pessoas que recebem imunidade? Não, apenas algumas. Há uma vedação expressa à incidência de imposto sobre o patrimônio, a renda e os serviços de determinadas pessoas físicas ou jurídicas. Logo, tanto pessoas físicas ou jurídicas podem ser imunes, mas não são todas. Por que existe essa imunidade tributária? Por causa da relevância social que essas pessoas ou empresas possuem e também por causa da importância das atividades que elas desempenham. E quais os requisitos para ser imune? A atividade tem que ser sem fins lucrativos, nem exercer atividade comercial, não pode distribuir qualquer parte do seu patrimônio ou da sua renda, devem aplicar integralmente os recursos no país e devem manter a escrituração de suas receitas, despesas em livro próprio. Exemplo de quem possui imunidade: os próprios entes, ou seja, um não pode cobrar imposto do outro, templos de qualquer culto, partidos políticos e papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Há também um entendimento do STF no qual livros digitais possuem também imunidade. Isso é o que está lá no artigo 9º e 14 do CTN, junto com a decisão do STF sobre os livros digitais. Agora uma questão. Pause o seu vídeo, tente fazê-la porque a resposta vem em 3, 2, 1. Analisando o enunciado, estas são as marcações necessárias para realizar a atividade. E chegamos ao final, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo resumo.